Está no ar o Documento Jovem Pan e vai começar o maior espetáculo de futebol do planeta, a Copa do Mundo 2022. O país sede das competições, o Catar, está com tudo pronto para receber as seleções e mais de 1 milhão de fãs do futebol. Catar, uma das nações mais ricas do mundo, se prepara para receber 32 seleções. Copa do Mundo 2022. O evento esportivo mais assistido do planeta está em contagem regressiva para o pontapé inicial. Você vai saber agora mais sobre a nação que já foi uma das mais pobres do Golfo e virou um dos Emirados mais ricos da região. Além da riqueza, o Catar também é um país de altas temperaturas. Os termômetros chegam a 50 graus. Por isso, pela primeira vez, a Copa do Mundo será realizada em novembro, onde o clima é mais ameno. Considerado uma península, o país tem fronteira com a Arábia Saudita, enquanto os demais limites são de mar. Com cerca de 2,7 milhões de habitantes, o Catar tem Doha como capital e segue o islamismo como religião predominante. O árabe é a língua oficial. O inglês aparece como o segundo idioma mais falado. A economia é baseada na exploração de petróleo. O país é um dos mais ricos do planeta. 50% do produto interno bruto dependente do setor de gás e energia. O país soube aproveitar muito bem, apesar da instabilidade representada pelo petróleo, o país soube aproveitar os benefícios do crescimento econômico derivado de um preço que subiu particularmente muito depois das crises do petróleo de 1973 e 1979. E com isso, aos poucos, o país também conseguiu aproveitar a oportunidade para crescer economicamente e ter aí uma das rendas per capita mais elevadas do mundo. Claro que o país é altamente dependente do petróleo como fonte de renda, mas, diferentemente de outros estados e outros países que não têm sabido administrar bem a questão da riqueza do petróleo, o Catar constitui aí e representa um caso muito importante de sucesso, apesar de depender ainda muito da questão energética para a sua sobrevivência e para a sua resiliência como nação. O país tem trabalhado muito para fornecer a melhor estrutura possível às seleções que vão disputar o primeiro torneio do futebol mundial. Foram construídas mais linhas de metrô e novas estradas e campos de treinamento. O aeroporto foi ampliado com acomodações permanentes e temporárias para atender a demanda. O Catar vai usar o tamanho do território a seu favor, para que as seleções estejam sempre bem próximas dos 8 estádios da competição, de alguns museus de renome mundial e das dunas do deserto local, um dos pontos turísticos da região. O que nós observamos é que o Catar tem estimulado bastante esse perfil turístico, mas com o objetivo, claro, de apresentar-se ao mundo não como um país islâmico, com aquela imagem que muitas vezes alguns podem ter negativamente, mas como um país moderno e que ambiciona aí a ser cada vez mais relevante dentro do contexto global. E para agradar todos os visitantes, Catar recebeu da China um casal de pandas. Os animais devem continuar no país por aproximadamente 20 anos. Os dois foram instalados em salas climatizadas, no zoológico a cerca de 50 quilômetros de Doha. Hoje é um dia para celebrar. 2 adoráveis jovens pandas chegaram a Doha. É a primeira vez no Oriente Médio. Os 2 pandas trazem os melhores desejos de 1,4 bilhão de chineses para o povo do Catar e também para o sucesso da Copa do Mundo do Catar. O país espera que 2022 seja um ponto de virada em todos os aspectos, culturais, esportivo e turístico. Autoridades estão otimistas com o evento mais aguardado do ano. FIFA is working in partnership
A FIFA está trabalhando em parceria com o Estado do Catar e a Organização Mundial da Saúde, com quem assinamos um memorando de entendimento em 2019 para entregar o torneio com um modelo impactante, sustentável e duradouro, que promova saúde, bem-estar e segurança e estabelece uma referência para futuros eventos esportivos dessa escala. Enquanto a pandemia ainda está muito aqui conosco, agora podemos ver uma luz real no fim do túnel. Aos nossos olhos, a pandemia deu ao Qatar 2022 um novo significado. Nossa Copa do Mundo pode muito bem ser a primeira vez que o mundo pode se reunir adequadamente para celebrar sua paixão pelo futebol. Estamos cautelosamente otimistas de que podemos ser o país que hospeda a primeira verdadeira reunião de fãs globais desde o início da crise. A Copa do Mundo será realizada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022. Este é o primeiro Mundial no país do Oriente Médio, a segunda na Ásia. A edição de estreia no continente asiático aconteceu em 2002, sendo sediada pela Coreia do Sul e pelo Japão, e tendo o Brasil como campeão do mundo. E quem estava lá era o ex-jogador Vampeta, que fala do sonho realizado em atuar em uma Copa do Mundo e trazer a vitória. Fazer uma coisa diferente, viu? É um sonho, né? Um sonho. Primeiro a gente sonha em jogar futebol, brincar com criança, daqui a pouco você chega a um clube de futebol fazendo um teste, sonha em jogar naquele clube. Aí vai os sonhos aumentando, de ser jogador profissional, seleção brasileira, e o sonho maior de todo atleta é ir a uma Copa do Mundo. Não só ir e voltar campeão, né? Aqui no Brasil tem muito disso. O futebol brasileiro exige sempre ser campeão, não ser segundo. E eu tive a oportunidade de participar da Copa de 2002, né? Onde a seleção foi campeã, fazem 20 anos. Né? O bastidores tudo diferente, por mais que às vezes a FIFA seja criticada, mas todos os eventos da FIFA é muito bem organizado, uma segurança total. A seleção brasileira sempre, quando vai à Copa do Mundo, é sempre apontada como uma favorita, né? E uma atenção por parte do mundo todo, né? A imprensa do mundo todo focada ali, não só a imprensa nacional, né? É a primeira Copa do Mundo que eu fui, foi na Ásia, né? Na Copa da Ásia, né? Um esquema totalmente diferente, foi em 2 países, né? Coreia do Sul e Japão. E o tratamento, o luxo, o glamour é muito grande. Ele conta dos craques que fizeram história no Mundial de 2002. Era um grupo bem maduro, né? O mais novo era o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho, mas o Ronaldinho Gaúcho é jogador de seleção, o Kaká começando ali também, mas os demais tinha o Ronaldo, Cafu, Rivaldo, Roberto Carlos, Dida, que já tinham ido em outra Copa, Juninho Paulista, o Denilson também já tinha ido na Copa de 98, Edilson, Luizão, Ricardinho, Júnior, eram todos jogadores vencedores com seus clubes, né? Jogadores tudo maduro, né? Mas assim, sabendo que uma Copa do Mundo, uma seleção brasileira, uma das seleções apontada como favorita, a gente sabe que nosso país não aceita o segundo lugar, o Brasil já vinha de um vice-campeonato em 98, muito questionado, né? Muita coisa se falada, perdeu para a França, né? A Copa do Mundo na França, o Ronaldo teve aquele problema, mas assim, todo mundo briga para estar lá e ter esse título. E graças a Deus, né? Fazem 20 anos que teve a última conquista. Vampeta não esquece o apito final que trouxe a taça para o Brasil. O juiz apita e nós somos campeões, 2-0 na Alemanha. Fechamos com chave de ouro. O mundo todo vendo, né? É o esporte mais popular do mundo. Junto com o Super Bowl, são os 2 jogos mais vistos no mundo todo, todos os países. E sagramos campeões, quando o juiz apita, entramos em campo, aquela festa total. Trabalho cumprido, dever cumprido, campeão do mundo. O ex-jogador carrega 2002 no coração. Um momento inesquecível. Pela carreira, a carreira já é gratificante quando você chega. E o sonho, quando é realizado, não tem
dinheiro que pague isso, né? É a cereja do bolo, é aquilo conquista pessoal, então não tem o que pague. Além dos jogadores, tem aqueles que levam a emoção com a voz para o brasileiro. Vanderlei Nogueira faz parte do time da Jovem Pan desde 1977. É um dos jornalistas esportivos mais talentosos do Brasil. Copa do Mundo, para quem faz futebol, é subir ao palco principal, né? É ficar com um foco de luz, com um canhão de luz, naquele teu período que você sabe que você está trabalhando no principal evento que a modalidade oferece. Então, Copa do Mundo é o top. No quesito participar do evento, é o Oscar. E claro, o Brasil sempre é o favorito nesta grande competição. Mas o expert no assunto sabe que precisa ter pé no chão para chamar a vitória. O Brasil sempre tem chance de ser campeão de uma Copa do Mundo. É sempre um dos favoritos. Sempre um dos favoritos. Eu não chego ao ufanismo de dizer que é o grande favorito. Não, é sempre um dos favoritos, porque não é brincadeira. Aparentemente, mas esses adversários passaremos com facilidade. Copa do Mundo não é assim. Quando aperta o botão, muita atenção, muita preocupação, até para os mais experientes. As coisas precisam se encaixar. A orquestra pode chegar afinada, mas vai para o grande concerto. Não pode correr o risco de tropeçar. É importante. Está tudo pronto no Catar para marcar a inauguração oficial do estádio Lusail. O jogo foi entre a Arábia Saudita e Egito. Todos os ingressos foram vendidos para o evento no estádio, que é o maior, capacidade para 80 mil pessoas. O estádio receberá 10 jogos do torneio, entre eles o de abertura entre Catar e Equador. Mais de 1,5 milhão de solicitações para obter um cartão AIA foram registradas no Catar, que serve como visto de entrada e permanência para participar da Copa do Mundo. O chefe do Centro de Serviços de AIA em Doha diz que esse número será ainda maior. Estamos imprimindo uma média de 1.000 a 2.000 cartões e isso é apenas nos últimos dias. Esperamos que os números aumentem quando os torcedores começarem a chegar. O cartão AIA é obrigatório para todos os não residentes que pretendem viajar para o Catar. E o pedido só pode ser feito após a compra de ingressos para assistir a jogos de futebol e reserva de alojamento. O cartão permite ainda aos seus titulares o acesso de graça aos transportes comuns. O país prevê a visita de mais de 1 milhão de torcedores estrangeiros até a final, em 18 de dezembro, enquanto centenas de milhares de moradores do Emirado também compraram ingressos. Serão 8 estádios para os Jogos. Por trás de cada um dos estádios do Mundial, há um conceito com a intenção de mostrar para o mundo elementos significativos da cultura árabe, como tendas, chapéus e barcos. Outros aliam modernidade e sustentabilidade. O estádio 974, localizado no Porto de Doha, é uma espécie de Lego e será desmontado após o torneio. O Catar vai acomodar 24 das 32 seleções participantes do torneio em um raio de 10 quilômetros, em palácios, spas e hotéis de luxo, onde bebidas alcoólicas são proibidas. O acampamento base da Argentina, por exemplo, será na Universidade do Catar. Essas são imagens das instalações de acomodação. Neste resort, servirá como acampamento base da Alemanha. O local recém-construído fica no extremo norte do Catar, a 1 hora do centro da cidade de Doha. E veja só, o que mais parece um palácio será a base da Holanda.
E esse é o acampamento base do Uruguai para a Copa do Mundo. Tem piscina, salão de jogos e espaço de relaxamento. A casa da seleção brasileira no Catar terá luxo, privacidade e instalações de alto nível. Tudo foi pensado para oferecer aos atletas e à comissão técnica a melhor estrutura possível. Desde 2019, o staff da CBF visitou 17 opções oferecidas pela FIFA. Após análise, foi definido que a equipe ficará hospedada no Westin Doha Hotel Spa. Dos 264 quartos do hotel, 200 serão reservados para a seleção. A ideia é deixar estrelas como Neymar e companhia mais à vontade durante a estadia. E os fãs de futebol de várias nacionalidades já estão no país para acompanhar os jogos. Estou muito feliz porque nossa equipe está participando da Copa do Mundo. O povo marroquino está muito animado e estamos reunidos aqui. Estou honrado de estar aqui e muito feliz. Antecipamos uma grande multidão que acontecerá pela primeira vez no Catar. Por isso estamos prontos para esse evento no Souk Waqif. Com certeza, eu torço pela seleção do Catar e gostaria que a Itália estivesse participando da Copa do Mundo. Mas não, é por isso que eu torço pela Espanha ou Brasil, ou até mesmo a França. Eles vão curtir muito, vai ser uma experiência incrível. Algo entre a cultura árabe e o futebol vai ser incrível. Pessoal, confiem em mim, vocês curtem muito e vai ser uma experiência agradável para todos. Como guia turístico, estou aprendendo muito para ser embaixador do estado do Catar, dar aos visitantes todas as informações sobre o país, apresentar a história e as atrações do Catar. Meu time favorito é a Argentina. Estou muito animado para ver o torneio de futebol. Vamos, Argentina! Sou fã de Messi, então tenho ingresso para uma partida da Argentina. Argentina e Arábia Saudita. Vamos, Argentina! Então, sendo americano, nós gostamos de jogar mais a bola. Então, mas eu estou muito empolgado em ver pelo menos algumas partidas. Acho que vai ser emocionante. Acho bom ver chegar a uma parte diferente do mundo. E para a alegria dos brasileiros, o lendário Cafu é um dos embaixadores da Copa do Mundo de 2022. O ex-jogador participou da conquista do tetracampeonato da seleção e foi capitão no Penta. A cerimônia aconteceu na Vila Cultural em Doha e o brasileiro repetiu o gesto imortalizado em 2002, quando subiu em um palanque para erguer a taça. Com certeza, o troféu é meu, mas antes de levar para casa, vou levar. For sure I will take it home, it's mine. أكيد بروح معاه البيت. I will sleep with that. 3 finais de Copa do Mundo consecutivas, 4 Copas do Mundo, eu acho que eu tenho que levar para casa. Claro que eu aceitei no primeiro momento, porque seria, para mim, como para todos vocês, uma experiência completamente diferente de toda aquela que nós já vivemos em Copa do Mundo. O Catar está preparando uma Copa do Mundo, uma coisa assim, fora do normal. E pelas ruas do Brasil, torcedores falam suas expectativas para o Mundial. Como sempre, eu acho que o Brasil é o mais forte do grupo, né? Dentre os outros grupos que eles ficaram. E eu acho que na fase de grupos a gente ainda passa em primeiro. Sim, a gente consegue ir para as oitavas direto. Eu não acho que pegamos um time razoavelmente fácil, não. A Sérvia e o Camarão têm evoluído muito no futebol. Então, é um jogo duro entre a Sérvia e o Camarão. Os africanos desenvolveram um futebol muito parecido com os nossos, né? Tem uma habilidade muito grande com o futebol. Então, é uma chave boa para o Brasil. Mas eu acho que a gente não tem que dizer ou não se vê, por exemplo, já classificado, não. É um grupo equilibrado, né? Com seleções fortes, mas o Brasil passa em primeiro. E com relação ao restante da competição, vai depender de como o time vai estar jogando, né? Se chegar jogando bem, passando pelas fases jogando bem, pode chegar até a final.
A seleção que está entre as favoritas, né? Então tudo pode acontecer. Eu acho que o Brasil vai chegar até trazer o título para o Brasil, por ser a melhor seleção do mundo. Para levar a obra de arte tão cobiçada pela maioria dos países, vai precisar de muita garra em campo. O troféu é criado a partir de um processo artesanal, produzido na cidade italiana de Paderno do Gano. La coppa è fatta in bronzo, in ottone, quindi viene lavorata. A copa é feita de bronze, latão para ser mais preciso. O processo é antigo e nunca esquecemos. Começa pela fundição. Não é um processo mecanizado, mas sim completamente artesanal. Para nós, é um motivo de prestígio e orgulho poder produzir como já tem sido feito há tantos anos. O processo envolve um trabalho minucioso. São detalhes que passam por rigorosa avaliação. A fase mais difícil é a de escolher as peças da taça. Chega um momento em que depois de 4 fundições temos que optar pela melhor. Entre 4 bases temos que escolher a melhor. Muitas vezes a gente escolhe uma fundição porque parece perfeita. O mesmo acontece com as bases. Fazemos o anel central e também parece perfeito. Mas na hora que juntamos tudo, o resultado não é bom. Então você tem que montar o quebra-cabeça de novo. Ricominciare a ricompor il puzzle. Apesar do tetracampeonato mundial, a Itália, país fabricante do troféu, não se classificou para a edição deste ano no Catar. No total, apenas 8 países conquistaram o prêmio mais importante do futebol mundial. A taça que o Brasil quer levantar mais uma vez faz o povo deixar a vida verde e amarela. Cidades de todo o país são enfeitadas com bandeiras do Brasil. É tudo decoração de Copa, decoração do Brasil, pra gente buscar esse hexa. A rua ficou muito bacana, os enfeites, essa ideia, né, de unir os amigos, a família e trazer o símbolo de volta, o símbolo da bandeira do Brasil para a nossa nação. Acho que o Brasil é de todos e a gente precisa reconquistar mais ruas assim, sabe? Nilson César, narrador e comentarista esportivo da Jovem Pan, carrega no coração o Mundial de 2006, onde foi o narrador titular do Mundial. Para mim, a mais emocionante foi quando eu assumi a condição de titular na PAN, que foi 2006, a Copa da Alemanha, né? Que a gente tinha aí uma expectativa enorme, o quadrado mágico da seleção brasileira. E naquela Copa eu fui narrar os jogos do Brasil no estádio. Então naquela Copa eu já era para ter acontecido isso em 2002, que eu já era titular da PAN desde 2000, se a gente tivesse feito a cobertura de 2002, mas não foi feita. 2002 não foi feito aqui pela Jovem Pan. E em 2006, nossa senhora, que sensação gostosa. Além de estar na Copa, eu estava ao lado dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Então, eu falo nisso, eu fico arrepiado que todas essas lembranças voltam. Então, a Copa mais emocionante foi a Copa quando eu assumi a condição de titular da PAN, lá na Alemanha, em 2006, e narrei como titular a minha primeira Copa do Mundo. Nilson volta no tempo e fala sobre a relação da imprensa com os jogadores de futebol. Um laço que era bem estreito e que hoje mudou de figura. Contato com o jogador na Copa, a coisa é muito restrita. Eu vou explicar por quê. Porque antigamente não, até acho que talvez a Copa de 86 tinha um contato diferente, que era a coisa mais romântica, né? A gente participava muito mais da vida da seleção brasileira. Hoje não, hoje é muito mais restrito. Hoje tem todos os jogadores, por exemplo, ficava em hall do hotel, conversando com a gente, até na época mais romântica, né? Hoje não, hoje é tudo horário definido. Todos os horários são definidos. Então, você tem a entrevista coletiva, que ela é programada pela FIFA, que é o órgão que rege toda a Copa. Então, para você participar na sala da entrevista coletiva, por exemplo, você tem uma credencial especial. Não vale só a credencial que você carrega na Copa do Mundo. Mesmo com tantas mudanças, a única coisa que o profissional quer é soltar a voz que há anos está presa na garganta.
importante é narrar o Brasil hexacampeão do mundo. Isso seria um privilégio para mim, poder ter tirado do fundo do meu peito isso que está preso há 40 anos, rapaz. Eu tô aqui há 40 anos, não consegui ainda narrar um título da seleção brasileira. Aquele de 2002 faz falta para mim. E de 2006 em diante a gente não ganhou nada. Sabe? Perdemos tudo, infelizmente. Esse é o ano que todos querem a vitória. Colocar mais uma estrela na camisa da seleção brasileira. Quem ama Copa do Mundo, voltar no tempo é preciso. Relembrar grandes momentos mantém viva histórias, principalmente dos craques que passaram pelos gramados dos mundiais. É o caso do ex-goleiro reserva de Tafarel na seleção tetracampeã mundial em 1994, Gilmar Luiz Rinaldi, que conversou com a equipe do documento Jovem Pan e falou sobre um dos momentos mais felizes da vida. Quase que um sonho que você não sonhou. Quando de repente vem a notícia, você está confirmado no grupo, você sabe que vai estar no auge de tudo que pode imaginar um jogador de futebol na carreira dele. Participar da Copa do Mundo. Jogar ou não jogar, isso já não importa mais. É estar naquele ambiente e acho que é um sonho que você realiza que talvez você não tenha nem sonhado antes. Ter uma Copa do Mundo no currículo é carregar na bagagem o sucesso. É diferente porque você se sente diferente. Você percebe que o mundo todo está te olhando, está prestando atenção no que está acontecendo. Você se sente diferenciado porque você conquistou um lugar onde todo mundo gostaria de estar. Mas também você sabe que tem a responsabilidade que vem junto com isso, né? Vem uma carga muito grande e você vai ter que saber lidar com ela. O ex-jogador nos conta como foi os minutos finais daquele jogo de tirar o fôlego. Brasil e Itália. O momento mais marcante é o momento que significou tudo que nós passamos. Na hora que entrar em campo com a Itália, a gente perfila aí pela FIFA e perfilava e a gente saía caminhando todos perto por trás do gol para entrar em campo. O time titular e o reserva. E no momento que estava a Itália de um lado, nós do outro, o pessoal se comentando, a gente fez aquele gesto que tornou uma tradição na nossa equipe, de dar as mãos todo mundo. E aí no momento que, de repente, do nada, todos os jogadores se deram as mãos. Nesse momento eu comecei a perceber o perfil dos jogadores da Itália, a expressão do rosto deles. Eles olhavam, eles não estavam entendendo, eles não sabiam o que falar, eles queriam fazer que não estavam enxergando e estavam disfarçando. Mas foi emocionante, porque nós entramos em campo, todo mundo de mão dada, e eles, aquilo abateu. Sentiram o golpe, pode ter certeza. Aquele foi o momento marcante de você ver o que o cara está pensando lá. Pô, mas esse time está tão unido, esse time está tão forte, essa corrente é tão grande, olha o que nós vamos enfrentar. Pô, estamos ferrados. Como é que nós vamos passar por cima desses caras? Os pênaltis foram o ápice da emoção brasileira. Bom, essa é uma sensação engraçada. Quando termina o jogo, o Baggio erra o pênalti, a gente fica emocionado, a gente não sabe o que fazer. Você quer gritar, que você abraça o primeiro que está do seu lado, você quer pular, você começa a correr para abraçar, você não sabe o que fazer, mas você fica um pouco perdido. Porque aconteceu, tudo que você tanto queria aconteceu, e aí aquilo é uma alegria danada. Você é uma explosão de alegria, de adrenalina, você não quer saber quem é quem. Eu lembro que um torcedor invadiu o campo com a roupa da seleção brasileira, a gente pensou que ele era do time, todo mundo abraçou ele como se ele fosse do time. É um momento mágico onde todo mundo fica meio criança, meio bobo. Uma vitória dessa mexe com o povo, mexe com a economia, com a política, porque o povo está feliz, o povo extravasa, sabe? Nós tivemos uma recepção fantástica e o brasileiro, por natureza, é um brasileiro que tem esperança. E aquela, mais uma vez, você renova a esperança em tudo que vem, você esquece da dificuldade e você sabe que, mais uma vez, o Brasil ensina ao mundo como vencer, como se superar. E isso em todas as áreas, foi no futebol, mas acaba refletido em tudo e pode ter certeza que, a partir daí, a gente tem um país feliz e trabalhando muito.
E a expectativa é grande para essa Copa 2022. Rinaldi acredita na vitória. Eu acho que a seleção está muito boa, está preparada, está consciente. Nós temos uma mescla de jogadores mais veteranos, com algumas revelações. E eu acho que vai depender muito do início. Nós precisamos ter um bom início, porque os jogadores vão ganhar muita confiança. Qualidade eles têm de sobra. A Copa passada eu acho que estava mais fácil, em termos de enfrentamento, de adversários. Mas essa Copa a gente pode chegar lá sim. Mas nós vamos brigar pesado com os grandes, pode ter certeza. Nomes que marcaram grandes episódios do futebol brasileiro. Impossível esquecer. Jonas Eduardo Américo, monumental ponta esquerda do Santos. Sua canhota ainda é lembrada como uma das melhores do mundo. Edu participou das Copas de 1966 na Inglaterra, 1970 no México e 1974 na Alemanha. Participar de uma Copa do Mundo o meu entender, eu acho que é um ponto máximo que o jogador pode atingir. E ele representar o seu país, então é maravilhoso. Isso você sabe que muitos querem, mas poucos conseguem disputar uma Copa do Mundo. Ele fala como era o grupo de 70, com saudosismo. O grupo de 70 fantástico, né? O pessoal muito compenetrado, o pessoal que sabia o que queria. Então, nós queríamos ser campeões mundiais e conseguimos. E atuar ao lado do Rei Pelé foi inesquecível. Ele sempre foi espetacular, humildade incrível, ele nunca se considerou o rei, entendeu? Ele era um jogador normal que nos ajudava muito e tranquilo, né? Com as brincadeiras e tudo isso. Então, ele era um cara, era mais um no grupo. Edu é um sucesso no mundo futebolístico até hoje. É muito legal, né? É algo muito gostoso, né? Que faz uma massagem linda no nosso ego, né? Que isso é legal, gostoso. É sinal de que também fizemos um bom trabalho, né? Um trabalho legal, que não é fácil também, árduo, né? Você chegar até uma seleção brasileira e disputar uma Copa do Mundo, então isso é maravilhoso. E eu tive a oportunidade, né, de disputar 3 e sendo até o jogador mais jovem, né, a disputar uma Copa do Mundo, né, até hoje. E resgatar a memória sempre é renovador. O ex-jogador lembra de cada detalhe das disputas da Copa. Os minutos que eu entrei, né, contra a Romênia, né? Então aquele momento para mim foi maravilhoso. E claro, ver o Brasil vencer esse ano é o que Edu e a nação sonham. Eu confio muito na nossa seleção. Nós temos um time muito bom, jogadores espetaculares que já estão acostumados a maioria, né, joga na Europa, já estão acostumados ao futebol europeu, futebol mais duro, mais pesado. E nós temos um meio de campo e um ataque aí que, com certeza, gols eu sei que eles farão. A galeria de campeões da seleção brasileira é um verdadeiro orgulho. O ex-meia-campista Mengalvio Figueiró faz parte desse time. Pelo Santos, estreou em 19 de abril de 1960. O ex-jogador esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1962, no Chile, quando o Brasil conquistou o bicampeonato mundial. Esse é o desejo de todo jogador, que eu acredito, né? A maioria do jogador de futebol, ele fica feliz e contente em chegar a uma seleção do seu país. E eu, graças a Deus, eu tive esse privilégio de chegar numa seleção do Brasil que eu participei em 1962. E nessa seleção das antigas, ele não pode ficar de fora.
ponta esquerda bicampeão do mundo, como reserva pela seleção brasileira em 1958 e 1962. Pepe, o canhão da Vila, devido ao seu poderoso chute com a perna esquerda, fala como foi sua Copa do Mundo. 58, sob o comando do Paulo Machado de Carvalho, que foi um dirigente excepcional, aquele dirigente que incentivava os jogadores. O Brasil fez uma seleção que, no meu modo de ver, foi a melhor seleção de todos os tempos. Só comparada com a de 70. A de 70 era páreo duro também. Mas a de 58 era muito forte. Mais forte que a de 62, que era também quase os mesmos jogadores, só que 4 anos mais velhos. De maneira que essa seleção de 58 foi brilhante. Foi na Suécia. Eu, infelizmente, dei o azar de me machucar no tornozelo direito. Há uma semana de começar a Copa, nós fizemos dois jogos na Itália. Aí eu me machuquei na Itália. O cara me deu no tornozelo e me tirou do jogo e da Copa. Porque acabou o jogo, nessa mesma noite nós viajamos para a Suécia. E eu viajei já de chinelo, como eu estou agora. E não me recuperei a tempo e acabou nascendo aí o 4-3-3, porque o outro ponto esquerdo que foi convocado era o Zagallo. O Zagallo fazia o terceiro homem de meia cancha. Assim que nasceu o 4-3-3. Para ele, a atual seleção está pronta para vencer. Estou confiante, né? Eu acho que nós vamos chegar outra vez. Pepe se orgulha da camisa verde e amarela, que teve a honra de vestir. Ele comemora ser ainda lembrado por muitos. A gente se sente bem, se sente feliz e fica muito contente com isso, de ser lembrado. Às vezes chegam cartas para mim, ainda da Alemanha, da Suécia, da Suíça, de torcedores relembrando esses jogos e mandam fotos então, para a gente autografar e devolver para eles. O mundo inteiro respirando futebol. Jogadores, ex-atletas e o povo não vê a hora da bola rolar. Enquanto isso, é hora de completar o álbum de figurinhas, que resiste ao tempo. Esse é um vício e um verdadeiro aperitivo do contato do público com os jogos, grupos e tabelas. Há mais de 50 anos, a Panini lança a publicação com todas as seleções, escudos e principais craques do torneio. Desde 1970, como você falou, realmente, o colecionismo é um hábito impressionante. As pessoas realmente se emocionam com o álbum, passa de geração para geração. E um pouquinho do que a gente comentou aqui são os pais colecionando, os avós. E no caso dos pais, a gente até tem histórias curiosas, que eles fazem o álbum, inclusive do brasileiro, falando que é para o filho, mas quem realmente está colando a figurinha junto com o filho ali são os pais. Para o diretor da Panini, esse é um momento único e especial para os brasileiros. Uma emoção muito grande, não só no Brasil, em toda a América Latina. E esse momento é muito especial para nós. É uma alegria, é uma festividade dentro da empresa a cada 4 anos. A gente tem o brasileiro também todo ano, mas a energia do Mundial é contagiante. E ao longo dos anos, o famoso álbum de figurinhas passou por mudanças para atender o público exigente. É verdade, é um pouco do que você falou. A gente, por demanda de mercado realmente, as pessoas querem alguma coisa especial. Em um país, eu não me recordo muito bem se é a Suíça, eles queriam um álbum Platinum, de capa dura, que a gente chama, né? E a partir daí a Panini viu que tinha um mercado e a gente começou a trabalhar em versões diferenciadas. Agora no Brasil a gente tem o normal, chamado brochura, tem o capa dura
tem o capa dura prateado, capa dura dourado. São versões que, dependendo do canal, os clientes nos pedem. E o colecionismo, a figurinha extra, tudo, é muito baseada nesse know-how que a Panini tem hoje nos Estados Unidos, com os direitos que a gente tem de NFL, NBA, onde a gente tem a assinatura na figurinha, assinatura nos cards, e onde tem uma demanda muito forte por essa raridade dentro dos envelopes. E o embaixador do álbum é ele, Cafu, que fala da alegria de sempre fazer parte da história. É fantástico. Para quem colecionava álbum de figurinha, hoje se vê no álbum de figurinha, é algo extraordinário, é muito gratificante. Estou muito feliz de ser um dos embaixadores aí do álbum da Panini. E não poderia ser diferente, o nosso craque é um colecionador. Vou colecionar com os meus netos, sem sombra de dúvida. Os filhos já estão grandes já, né? Vamos brincar com os netos agora que estão pequenos. Seja nas praças, escolas, condomínios ou em qualquer outro lugar, é possível observar núcleos de trocas. Qualquer ambiente, grupos se encontram para negociatas. E a idade é o que menos importa nesse mundo de apaixonados pelo futebol. Desde pequeno a gente sempre gostou de colecionar, né? Eu tenho 2 irmãos, né? Um mais velho e um mais novo. E meu pai sempre comprava pra gente, só que como éramos em 3, era um álbum pros 3, a gente colecionava junto, né? Mas eu não me recordo de ter completado nada, né? E aí quando meu filho nasceu, ele nasceu em 2012, aí veio a Copa do Mundo em 2014, aí eu tive a ideia de passar isso pra ele e aí eu colecionar junto com ele. Mas o objetivo de completar todos os álbuns, né? Então aí desde 2014 e 2018 a gente tem completo e agora estamos caminhando para completar o de 2022 aí. Márcio, junto com o filho, está quase na reta final de fechar o álbum. Acho que igual, né, filho? Nós dois estamos... a gente se divide aí, então a gente organiza, a gente abre juntos pacotinhos, vai colando, trocar a figurinha também, a gente tem trocado um pouquinho por enquanto, né, que nem muita gente tem. E aí a gente vem trocando e ele gosta de acompanhar também essas trocas, ajuda em tudo aí, mas por enquanto colar, só eu colo com medo de colar torto. Eu ajudo a organizar, né? Ele cola, ele abre os pacotinhos e eu organizo e vou ajudando ele. A emoção é a mesma ao longo do tempo, mas a tecnologia veio para ajudar os colecionadores. Antigamente era no papelzinho, né, que você fazia. Agora tem um aplicativo, né? Tem um aplicativo da própria Panini que você consegue organizar ali, colocar todas as que você já tem. Aí ele automaticamente vai separando. Quando você coloca mais de uma, ele já separa para a lista de transferência, que são as repetidas. E também você consegue saber quais estão faltando. Então é bem prático assim, e é só com o celular. Você sai com o celular e as figurinhas repetidas. O álbum realmente não sai de casa, fica em casa. E o pequeno Davi se diverte com essa brincadeira que é novidade para ele. Sim, eu gosto de colecionar álbum, eu acho legal. E comprar as figurinhas e trocando. E eu quero fazer isso sim, quando eu crescer. E a figurinha que o garotinho mais quer é a mais cobiçada por todos. Eu queria tirar o Neymar, eu já tenho o Messi e o Cristiano Ronaldo, eu queria muito tirar o Neymar. Desafio para André também, que não vê a hora de encontrar as raras figurinhas dos grandes craques da Copa do Mundo. Vai ser um desafio maior esse álbum, né, de conseguir essas figurinhas aí que o pessoal que conseguiu, principalmente Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo aí, eu acho que eles estão pensando em mudar de vida com essas figurinhas aí. Hilda tem 68 anos. Ela ficou na fila de uma banca de jornais em Buenos Aires desde as 5 da manhã, na esperança de encontrar um pacote de adesivos da Copa do Mundo. Cheguei a las 5 de la mañana
Cheguei às 5 da manhã e venho sempre. Há pouco descobri que vendem autocolantes aqui. Um dos poucos sítios onde se pode encontrar neste momento, porque não estão disponíveis em lado nenhum e em qualquer parte. E aqui eles vendem para você pelo preço normal, pelo preço que deveriam ser. Em outros lugares, eles são muito mais caros. Esse colecionador fala que este ano a emoção parece estar mais aflorada e a América do Sul é exemplo de amor pelo futebol. Na América do Sul, a tendência de troca de figurinhas está em outro nível. Na Colômbia, eu fiz esse negócio. Trabalhei 3 Copas do Mundo, 4 Copas atrás, mas não é a mesma coisa que aqui. Aqui é muita emoção. Todos os sábados e domingos aqui está cheio como hoje. Sebastian levou o filho em um ponto de trocas em Buenos Aires. Normalmente você compra adesivos nos quiosques e postos de gasolina. Mas como faltam adesivos este ano, as pessoas vêm aqui trocar e também vendem. Mas aqui custam um pouco mais, mas eles podem ser encontrados. E Tiziano veio com o pai comprar mais figurinhas. E para surpresa, veio o craque que ele queria. Meu pai foi me comprar 3 pacotes de adesivos. Abrimos no carro porque estávamos nervosos para ver o que seria. Abri o pacote e vi Argentina 19 e pronto. Foi quando percebi que era o Messi. Estava animado, eu estava muito feliz. Então eu mostrei para todos os meus amigos e todo mundo. Eu coloquei, eu tenho lá no álbum. Essa lojista fica impressionada com o avanço nas vendas. É verdade que estamos passando por uma crise econômica, mas na Argentina quase sempre é uma crise econômica. Mas aí, por exemplo, no meu trabalho, que é vender copos, eles pedem 10 pesos ou um desconto, ou às vezes não compram uma caneca por 10 pesos. Mas com os adesivos, você diz que é tanto e eles te pagam. Eles não fazem barulho. Leandro também não abre mão de manter a tradição do álbum e coloca na ponta do lápis o quanto já investiu no vício. Se você chutar na faixa de 500 cada álbum, eu já fiz 7, 3, 9,5. Mas eu gastei mais, eu acho. Não, em torno de uns 6. De uns 6. Eu tenho também mais uma caixa lá. Em torno de 10, vai. 10 mil. Existe quem não tem condições de manter essa tradição, mas não deixa a magia passar em branco. O vendedor ambulante Daniel Morales encontrou cópias de adesivos online e, dessa forma, ele conseguiu atender o desejo do filho. Irmão, hoje em dia a internet é tão mágica. Você encontra tudo e eu encontrei um álbum completo. Baixei e fiz cópias em cores. Le saqué cópias a color. Ele imprimiu as figurinhas e, cuidadosamente, o pequeno Santiago corta e cola os jogadores no álbum, o que para o menino foi um grande presente. Cheguei em casa, dei o álbum para ele. O álbum me custou 59 pesos e eu disse a ele: tome isso, filho. Me beijou. Ele disse: papai querido, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. E assim foi como nasceu, irmão. E com criatividade, o vendedor economizou e não deixou de realizar o sonho do filho. Se diverte, é feliz. Ele se diverte, está feliz e eu economizei muito dinheiro. Essa é a magia que contagia a todos no mundo inteiro. O que importa é vestir a camisa e soltar o grito. A espera pelo maior evento de futebol do planeta enche os corações de alegria e até mesmo de aflições. Mas, no final, o que o povo mais quer é torcer pela pátria. E que venha o nosso título. A gente fica aqui na torcida. O Documento Jovem Pan fica por aqui toda semana, reportagens especiais com a verdade dos fatos. E todo esse conteúdo você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. Até o nosso próximo encontro.
Realização Jovem Pan News.